Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último Roda Viva inédito de 2024. Estamos no ar pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das principais plataformas digitais e do app Cultura Play. Ele é o autor do livro que deu origem ao grande acontecimento cultural do Brasil neste ano. Não só por levar milhões de pessoas às salas dos cinemas e gerar uma torcida nacional pelo reconhecimento internacional. A sua importância maior foi suscitar um necessário debate sobre os horrores de uma ditadura sangrenta, que recentemente passaram a ser relativizados por setores da classe política e até da própria sociedade. O livro, no entanto, é bem diferente do filme de Walter Salles Jr. E aqui não vai nenhum spoiler. Ele é centrado na mesma mulher, Eunice Paiva, mas nas páginas o que ganha um papel central é a sua luta, a da mesma família que a gente conheceu melhor nas telas, contra um outro mal, a doença de Alzheimer. O sucesso de Ainda Estou Aqui, livro e filme, vem como uma nova consagração à carreira literária de alguém que sempre escancarou a própria vida nos livros e, muito jovem, já experimentou um sucesso retumbante, que ele colhe de novo agora, aos 65 anos. Para revisitar todos esses momentos, falar sobre a catarse que o Brasil vive, à espera dos troféus para o filme baseado na sua obra, e fechar o nosso ano com chave de ouro, está de volta ao centro do Roda Viva o escritor Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Beirot Paiva nasceu em 1º de maio de 1959 em São Paulo. É formado em rádio e TV pela USP e em teoria literária pela Unicamp. Escreveu peças de teatro, fez roteiros de cinema e tem diversos livros publicados com sucessos de venda, desde o primeiro, Feliz Ano Velho, de 1982, que relata a história do acidente que o deixou tetraplégico após mergulhar em um lago. Entre 1991 e 1994, apresentou o fanzine, um programa de entrevistas aqui na TV Cultura. E no 2 de 1 de hoje, você vai ter um pouco do astral. Ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras na categoria Cinema, 3 jabutis de literatura e um Shell de teatro. Em 2016, lançou o livro Ainda Estou Aqui, que conta a história de como o pai, o deputado Rubens Paiva, foi torturado e assassinado pela ditadura e como a mãe, Eunice Paiva, fez para criar a família. Ainda Estou Aqui virou filme, é um sucesso de bilheteria, concorre ao Globo de Ouro e disputa uma vaga no Oscar 2025. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Para entrevistar o Marcelo Rubens Paiva, nós convidamos Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora, Leonardo Cruz, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo e do Canal Meio, Tom Farias, jornalista e escritor, e Eduardo Graça, repórter especial do jornal O Globo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Marcelo, bem-vindo de volta. Boa noite, Vera, boa noite todo mundo, boa noite, espectadores da TV Cultura, boa noite esse estúdio. O filho a casa torna, né? Eu apresentei durante 3 anos um programa aqui ao vivo e ele não tinha ar-condicionado e agora eu estou vendo que ele foi reformado. Ganhamos algumas regalias. E a TV Cultura foi o meu primeiro carimbo na minha carteira de trabalho, foi da TV Cultura. Então, sempre quando eu venho aqui, me emocionam. Ah, que delícia. A gente também está emocionado. Bom, eu sou do time que primeiro viu o filme e depois correu para ler o seu livro. Eu queria começar te perguntando sobre as diferenças entre um e outro, porque eu acho que elas são muito relevantes do ponto de vista de escolhas artísticas, estéticas e até políticas. Queria saber como você recebeu as opções do roteiro, a narrativa que o Valtinho fez, até que ponto você opinou e participou dessas escolhas. Boa pergunta. O Valtinho me procurou 2 anos depois que eu publiquei o livro. Ele conhecia minha casa, conhecia minha família, ele frequentava aquele ambiente, ele dançava com a minha irmã, ele namorava uma amiga da minha irmã,
Eu lembro que meu pai levou a gente para ver o show do Simonal no Maracanãzinho, eu, ele, acho que o João também estava, mais outros amiguinhos. E ele era encantado e apaixonado por aquela família, por aquela casa, por aquele ambiente que era uma espécie de um ponto de encontro, por estar em frente à praia do Leblon, que na época não era tão chique como é hoje, porque tinha no meio dela a favela do Pinto, tinha a favela Palafita e tinha a Cruzada. Era um ambiente em que, de uma certa maneira, a elite branca carioca evitava e preferia Ipanema e Copacabana. Mas era um ambiente com muitas casas, um bairro com muitas casas. Inclusive, a minha rua só tinha casas. E tinha um predinho que moravam uns amigos meus. Esse predinho foi demolido e hoje em dia é um prédio chique, sofisticado. E a gente atravessava a rua e ia para a praia, desde os meus 6, 7 anos. A praia era praticamente o quintal de casa. E ele ficava fascinado com aquilo, ao mesmo tempo ele viu aquela casa sendo fechada, viu aquela família desaparecer do convívio dele, viu aquela casa virar um restaurante suíço, e depois virar um prédio. E ele sempre ficou muito angustiado com aquilo. A gente continuou amigo a vida toda, colegas, como cineasta, como ele foi colunista também do jornal que eu trabalhava. E sempre em contato, sempre jantávamos, almoçávamos, eu encontrava ele sempre andando pelo Rio de Janeiro, ele gostava muito de andar ali pela Dias Ferreira, andando sozinho. E quando ele me procurou, eu e eles tivemos uma sintonia enorme do que a gente queria com esse filme. A primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte: é um filme sobre uma família. Não é um filme sobre uma época, é uma família. Filme de família. Segundo, não tem cena de tortura, pelo amor de Deus. Eu detesto cena de tortura, eu acho que isso não é cinema, é uma violência. Você fica demonstrando e causando mais aflição ao espectador do que revolta. E a gente tem que decidir qual é o eixo, né? Não dá para falar de tudo. O livro é grande, o livro é enorme. O filme você tem que ter um tiro, né? Um foco. E eu sabia disso pela minha própria experiência cinematográfica. Eu adaptei roteiros de livros e peças de teatro minhas e meus. Eu adaptei o roteiro do Malu de Bicicleta. Eu fui roteirista do meu livro Malu de Bicicleta. E o Malu de Bicicleta ele é dividido em 3 partes. E eu coloquei no roteiro só a terceira parte. E mesmo assim ainda mudei o final. Exato. Porque, por uma sugestão do distribuidor, do Weiner, que falou, puxa, podia terminar de uma forma aberta, tal. Eu achei o final que ele sugeriu muito melhor do que o final do livro. Isso porque eu tinha escutado de alguns amigos meus que o livro termina muito para baixo, o homem é muito demonizado naquele livro, né? E que podia dar uma certa esperança também à classe masculina. E aí eu mudei o final. Como mudei o final de peças de teatro, porque um crítico do Jornal do Brasil, o Maxon Luiz, eu estreiei a peça no Rio, Mais Que Imperfeito, vim para São Paulo, e na crítica ele falou, puxa, o Marcelo mata o principal personagem. E eu li aquilo e falei, ele tem toda razão, por que eu matei esse cara? Aí eu vim para São Paulo, eu cheguei para ele, aí ele sobreviveu. Você não morre mais, você vai para Bali. Você vai ligar de Bali, curtindo Bali numa boa. E é assim, a gente... Né, você opinou nessa medida, então, e você gosta das opções dele? Eu gosto, eu defendo muito o filme. Tudo ali foi exatamente como aconteceu, é impressionante, foi um espelho do que aconteceu. Às vezes ele me ligava, bom, o roteiro, toda a versão de roteiro passava na minha mão, eu criticava, eu lia, a gente debatia. Eu lembro uma época que tinha muito blá blá blá, eu falei, tem muito blá blá blá, tem muito papo aqui, cinema não é papo, cinema é imagem, né? Uma preocupação muito grande também no ser didático, no ser Wikipedia, eu chamava de wikipediano. Tem muito filme wikipediano, sabe? Que fica explicando. O que eu acho que é uma besteira, porque a coisa mais legal do cinema é você ver o filme
e no carro clicar E no fazer a Google Wikipedia depois, e ver como exato. que realmente aconteceu. A fidelidade dele foi obsessiva, né? Ele fez uma casa idêntica, ele pediu para as minhas irmãs fazerem um croquis da casa. A gente tinha ainda os móveis da casa. A minha mãe estava viva ainda quando ele estava na pré-produção. Fomos na casa da minha mãe, fotografamos todos os quadros que tinham, a disposição dos quadros. E fomos mandando informações, né? Lembrando de coisas, de roupas. A gente vai explorar todo esse universo aqui ao longo do programa. Marilis, por favor. Oi, Marcelo, tudo bom? Bom Fala, conversar com Mari. você de novo, depois de tanto tempo. Acho que é a primeira vez que eu fiz uma entrevista com você tem uns 25 anos. Foi mais, Maria, fala a verdade. Não, acho que tem uns 25 anos, mas vamos lá. Você já era adulto quando o país passou pelo processo de anistia, de redemocratização, fortalecimento das instituições. Mesmo quando você lançou o livro, esse passado não tinha voltado com essa força que voltou, né? A gente está falando agora de novo de ditadura, de tentativa de golpe, de censura, enfim, de uma série de assuntos que pareciam ter ficado lá atrás. Como é que você se sente revivendo tudo isso agora na terceira década do século XXI? Boa pergunta, e você tem que perguntar isso para o Brasil, né? Como é que o Brasil deixou isso acontecer? Porque a gente sabia, né? A gente estava lendo, a gente conhecia quem estava por trás. É muito interessante porque esse golpe que está sendo investigado estava na cara. A gente estava acompanhando. Aquelas cenas em dezembro de 22, do presidente de um lado, as carpas no meio e os seus seguidores do outro lado, ele falando, calma, que temos fé de que tudo isso vai mudar. A mulher dele de joelhos, rezando. O Braga Neto acalmando as pessoas no cercadinho. Desde o começo do seu mandato, ele falando das urnas, da insegurança das urnas, tudo estava sendo muito preparado. Aquele 7 de setembro, na Paulista, aquela comemoração em frente ao quartel do Exército, as mensagens que estavam sendo divulgadas das ameaças que os generais legalistas estavam recebendo dos generais golpistas, aquilo tudo estava escrito, a gente estava divulgando aquilo, a imprensa estava divulgando aquilo. A fuga do Bolsonaro, aquilo era evidente. Dos Estados Unidos. O 13 de dezembro, foi 13 de dezembro, né? Da diplomação do Lula, quando explode do Lula. o carro. Aquele 13 de dezembro foi muito estranho, muito bem organizado, tentando invadir a sede da Polícia Federal, as ameaças ao Supremo. Depois, o Bolsonaro indo embora do Brasil, não passando a faixa, né? Alguém dizendo, o general Heleno, ele não subirá a rampa. Aquela reunião que teve, que não sabiam que estava sendo filmada, e alguém perguntou, essa reunião não está sendo filmada, né? Mas essa a gente soube a posteriori, né? Foi posteriori. Foi. E tudo aconteceu, lógico, em 22, mas a gente só soube quando o inquérito já estava instaurado. Essa reunião, ela foi divulgada quando? Você lembra? Foi divulgada neste ano, mais ou menos em meados do ano. Não, foi antes, Vera, não foi? Eu acho que foi esse ano. Alguém pergunta, mas está sendo divulgado? Não está filmando. O Braga Neto que responde, não está não, pode ficar tranquilo. Quer dizer, todo mundo estava sabendo que General Heleno, Braga Neto, aquilo estava muito evidente, né? E quem acompanha a história do Brasil, quem acompanha os vários levantes militares, os golpes militares, o que o Getúlio teve, o que o Juscelino Kubitschek teve 2 golpes militares, o golpe de 64, o golpe de 68, o impeachment da Dilma, percebe que é recorrente esse tipo de ambiente. Começou na monarquia, né? Oi? Começou na monarquia. Começou na monarquia. Começou em 22. É um modo operante ali em 89, né? Em 1889, ali, derruba o Império. Esse modus operandi continua até hoje. Continua. E era uma monarquia que era para abolir a escravidão. E o Dom Pedro não aboliu a escravidão, porque queria os escravos, queria os fazendeiros do seu lado, né? E começou da República também, né? Que quem tomou o poder da República foram os generais. Na verdade, eram os abolicionistas e os republicanos
que estavam preparando toda a transição e os generais precisavam dar o aval. Eles não só deram aval, como tomaram o poder, né? Sim. Então é uma praxe do Brasil esse tipo de movimento. Então estava na cara, evidente. Bom, quando veio agora, né, no inquérito do golpe, as mensagens do Braga Neto, a reunião do Braga Neto, como veio todo o planejamento, inclusive com a proposta e quase tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes e envenenamento do Lula e do coitado do Alckmin, né, o cara que não mata nem um mosquito, né, imagine, matar o Alckmin, coitadinho dele, o cara é um santo. Aí, entendeu? O filme entrou exatamente no timing perfeito para as pessoas irem ao cinema. E eu vou te falar, Mari, o fenômeno que existe, isso é especulação minha, né? É o mesmo fenômeno do Feliz no Velho. O Feliz no Velho é de 82, 83, 84, foi o auge das suas vendas. Quem estava Foi o livro mais vendido da década, não foi? De 1980. Não sei, mas ele ficou uns 4 ou 5 anos na lista, em primeiro lugar, na lista dos mais vendidos. O porquê disso? Porque a juventude, a garotada, os jovens, os universitários, estavam indignados por seus pais terem vivido aquele tempo e não terem falado nada para eles. E para perguntar assim, o que você participou? Como foi a sua participação? Como é que você deixou isso acontecer? Como é que você, vovô, deixou aquilo acontecer? Né? Os jovens estavam indignados, porque foi uma ditadura violentíssima, uma ditadura assim, insana. Foi uma insanidade que aconteceu com o país. Depois eu queria até estender sobre isso. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Os jovens estão se perguntando, vovô, por que você ficou acampado em frente ao quartel do Exército querendo levitar? Por que você ficou mandando sinais para os ETs, né, para ter o golpe? Por que você rezou por um pneu? Né? Por que a terra é plana, né? Vamos tirar um pouquinho, Dri. Porque o que você está pensando em votar nesse cara? Olha o que esse cara defendia. Ele defendia... Mas eu só quero insistir no teu sentimento. É um fantasma que sempre teve ali, que de repente apareceu maior? Ou você achava que, não, isso é uma página virada, a democracia é robusta, é consistente no Brasil e a gente não vai reviver o que a gente viveu? Não, eu nunca achei que a democracia fosse robusta assim. Sempre achei que a gente tem uma força, um exército, né? A gente tem um grupo que detém poder, que é aliado ao exército desde a monarquia e que não consegue enxergar o país como um país de cidadão. Por que tem favela ainda? Porque não se consegue enxergar um brasileiro como um brasileiro, um cidadão. Então, eu acho que sempre essa desigualdade social é prova de que existe um poder controlado, isso é Marx, né? Que controla as forças de produção e controla, portanto, as forças de repressão. E esse poder, ele mantém esse poder intocável com uma parcela enorme de vulneráveis, negros, pobres, nordestinos, em condições deploráveis de sobrevivência. Não tem casa para todo mundo. Qualquer país do mundo tem casa para todo mundo. No Brasil não tem casa para todo mundo. Adriano. Marcelo, bom, boa noite. Primeiro, prazer imenso entrevistá-lo. Seguindo ainda, né, nesse tema, que eu acho que ainda rende muito, você, no Ainda Estou Aqui, no livro, você fala muito sobre esperar a justiça, aguardar que a justiça seja feita. O livro foi publicado há 10 anos atrás, naquele momento ali em que vocês descobriam como é que tinha ocorrido a morte do seu pai, como as coisas tinham acontecido. E tem um momento que você fala sobre a democracia brasileira ainda não está pronta para essa justiça acontecer. Hoje, como testemunha desses inquéritos que a gente está acompanhando, justamente sobre essa nova tentativa de golpe, você acha que a democracia brasileira está pronta? Melhorou, né? É impressionante. Essa pauta está no Supremo há 10 anos, na gaveta, inclusive do Alexandre de Moraes.
O que aconteceu? Em 2014, que veio a Comissão da Verdade, mas em paralelo à Comissão da Verdade, veio um julgamento do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o Soriyama, que é o promotor. Um grupo de promotores que foi atrás dos torturadores, dos mandantes, eles julgou, o juiz condenou, isso está no final do livro, né? Isso é público, né? Julgou, condenou, inclusive mostrando que o crime de tortura ele é imprescritível, porque o Brasil assinou acordos internacionais, então ele, não importa se ele foi há 5, 10 anos, ele sempre será crime, e o de ocultação de cadáver. Essa foi a tese da promotoria. O juiz acatou, aceitou e mandou prender e condenou os generais. Se eu não me engano, os militares eram 5 ou 6. Inclusive o comandante do DOI-CODE, que era o general Belham, cuja mulher trabalhou no gabinete do Bolsonaro, segundo a apuração da... Coincidências. Coincidência. Apuração do UOL, né? O advogado de defesa alegou que eles estão encobertos pela lei da anistia e ficou parado. Ficou parado no Supremo para julgar se sim, eles estariam ou não encobertos pela lei da anistia, e estava parado até então. Agora o ministro Dino, que viu o filme e que falou, caramba, e que é novo lá, né? E resolveu resgatar essa história e viu que, pera lá, ocultação de cadáver não é imprescritível. Então agora ele está querendo julgar. Só que desses 6 ou 7, só tem 2 vivos, inclusive o general Belham, que mora em Botafogo. Que, aliás, naquela época dos esculachos, daquele grupo esculacho, faziam esculachos em frente à casa dele. Se ele vai ser preso ou não, talvez já vai ter morrido. Mas o que me deixa mais indignado, e acho que a minha família também, e minha mãe diria a mesma coisa, aliás, sempre nos ensinou isso, não é uma vingança pessoal minha. A palavra vingança, ela não está no nosso vocabulário. Uma vez até o UOL colocou na capa, né, esse filme é uma vingança. Eu liguei para o UOL e falei, desculpe, vingança não é o repertório da nossa família. A gente não fala em vingança. O que nos move é a militância, o ativismo pelos direitos humanos, desde o meu pai até minha mãe. A gente era uma família branca, privilegiada. Meu pai era um empresário rico que, aos 34, 35 anos, foi eleito deputado, foi do grupo do Jango, defensor da reforma de base. Depois eu queria até falar da reforma de base. Pagou com a vida. A minha mãe é uma pessoa branca também, com uma família com posses, que fez da sua carreira como advogada uma luta pelos povos indígenas, por demarcação de terras indígenas. Especialista nisso, foi para a Constituinte. Poderia ter ganho dinheiro fazendo direito de família, direito trabalhista, mas não. Ela foi trabalhar com o Ayrton Krenak, com todos o pessoal da União das Nações Indígenas, das ONGs, a ONG do Sting, a ONG do Gilberto Gil, da Rita Lee. A Rita Lee e o Gilberto Gil tinham uma ONG juntos. E, aliás, essa ONG do Sting foi muito engraçada, porque o Sting foi para Altamira, né, onde teve um encontro indígena. Eu estava lá, eu e o Gabeira. Aí, e Jorge Araújo, grande fotógrafo da Folha. Aí o Sting falou assim, Raoni, o que você precisa? Eu dou o que você quiser. O que você precisa? O Raoni falou, caixas de rifles. Caixas de rifles, meu Deus. Marcelo, vou te pedir um tempinho para a gente fazer uma pausa, que eu preciso fazer um intervalo. O papo tá ótimo, você não sai daí, a gente vai só tomar uma água e volta já já com o Marcelo Rubens Paiva.
cultura que emociona. Bradesco. Nós estamos de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar para o Marcelo Rubens Paiva agora é o Tom Farias. E aí, Marcelo, tudo bem? Tom. Beleza. Bom, eu sou seu admirador, enfim, admirador da sua obra, seus livros. E, assim, parece que o tempo, embora o tempo passe, né, para você, enquanto uma pessoa que viveu em 71, com a morte e o desaparecimento do teu pai, e depois em 97, né, com seu acidente. O que parece para mim é que não só a sua obra, né, mas tudo que você tem feito nesses últimos anos ainda está um pouco preso no ano velho, né? E eu entendo que um pouco dos seus livros ainda são o Feliz Ano Velho, embora, né, tenha um outro título em si, né? E eu queria saber até que ponto isso ainda move você, mexe contigo, e o quanto você ainda fica preso, consegue ficar preso a esse passado, e ele parece que nunca vai se desligar da sua vida. Eu tentei, né? Depois do Feliz Ano Velho, eu fiz um livro de ficção, Blackout, fiz outro livro de ficção, O Abrari. Aí eu voltei para o tema, fiz um livro, Não Estou Brasil, sobre a guerrilha do Vale do Ribeira, que foi um pouco a minha tese de mestrado. Fiz um livro policial, Bala na Agulha, fiz um livro chamado Malu de Bicicleta, fiz 2 peças de teatro, uma delas abordando o tema do deficiente. Quando começou o movimento de julho de 2013, em que a gente via aquelas manifestações em frente à Fiesp de pessoas acampadas, vestidas de exército, dizendo que só sairiam de lá se tivesse uma intervenção militar, não só na Fiesp, como no quartel do Ibirapuera. E essas manifestações começaram a criar um ambiente golpista, de golpe, para derrubar Dilma, uma presidente que foi derrubada por uma pedalada fiscal, o que todo governo faz, uma pedalada fiscal, quer dizer, não foi derrubada por conta disso, foi derrubada pelo que ela fez na Comissão da Verdade, porque ela fez de remexer o passado, que não queriam que remexesse. E, enfim, quando teve a licença da Dilma e que um deputado desconhecido homenageou o Brilhante Ustra, eu estava acho que foi um domingo, né, com todo mundo assistindo aquilo na televisão, os meus filhos, olhando aquilo, eu falei, o quê? Eu tenho muito amigo que apanhou pelo Brilhante Ustra. Ele era um sádico. Acho que é um dos piores torturadores da história do Brasil. Não deu para acreditar que aquilo estava acontecendo. E esse deputado começou a dar entrevistas e começou a ser uma coisa folclórica, de uma coisa folclórica começou a ter apoio e começou a ser popular e virou presidente da República. Então, eu comecei a escrever esse livro em 2014, quando eu fui à Flip, numa mesa sobre os 50 anos do golpe de 64, e que nós nos perguntamos ali, nos jantares, nos bares, o que está acontecendo. Todo mundo estava muito assustado. E aí, uma das perguntas era, o que essas pessoas estão lendo na escola? O que está sendo ensinado? Será que não é momento de a gente voltar àquela época? Eu lembro até que eu pensei em escrever um livro infantil sobre isso. O meu filho até me cobra até hoje, cadê o livro infantil utilizado sobre essa época? E aí eu falei, vou retomar aquele tema. Por quê? Porque eu escrevi o Feliz Ano Velho em 82. Sim. Ditadura Figueiredo. Sobre o meu acidente e sobre como a minha geração ela rompeu com a velha esquerda, a esquerda armada, a esquerda que defendia a luta armada, a esquerda che-guevarista, e se transformou numa esquerda festiva. Não falarei isso. Numa esquerda combativa através da arte, através da não violência. Uma esquerda Martin Luther King,
uma esquerda Gandhi, né? Que sabe que você consegue mudar, fazer revolução via cultural, como Brecht, né? Então é uma esquerda que fez o rock dos anos 80, que fez o teatro besterol, que fez o teatro de Antunes, que fez as Dúbatos Trombone, e que fez Feliz no Velho, que fez o movimento punk, que fez o cinema, que fez Fernando Meirelles. É uma esquerda que... eu chamei o Fernando Meirelles de esquerda, mas ele é de esquerda. Que queria ser lida como uma nova esquerda e não ser considerado uma geração Coca-Cola, uma geração AI-5. Aí, eu escrevi o Feliz no Velho. Quando chegou 2014, tinha toda uma gama de informações sobre o que aconteceu com meu pai, com minha mãe, por que ela foi presa, que nós descobrimos nesse período todo. E eu falei, vou revisitar aquele tempo, coisa estranha, né? Vou. Por que não? Literatura pode tudo, Tom. Você é escritor, você sabe disso. A gente pode fazer o que a gente quiser. Eu vou ter aquele tema. Vou ter aquele tema de uma outra forma, focado na minha mãe. Marcelo, Fala, tudo bem? Boa noite. Você foi um estagiário lá no Folhetim ou não? No Folhetim não, mas a gente convivia na redação da Folha lá em algum momento nos anos 90. Eu tenho uns 40 estagiários aí, pelo menos. Nunca vai ser. O Mário Magalhães acho que foi meu estagiário. Ele disse que não, mas acho que ele foi. Muito bom, muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre memória. Fala. Memória me parece uma questão central no teu livro, a partir do que você fala sobre a sua mãe, sobre a doença da sua mãe, a perda da memória é um ponto central, mas a formação da memória também, pelo que você fala sobre o seu filho, sobre o nascimento do seu primeiro filho. E também pela inclusão das suas próprias memórias, né? No livro, das memórias das pessoas com quem você conversou para construir essa narrativa. Você vê esse teu livro como uma tentativa de garantir que essas memórias suas, da sua mãe, que elas possam ser lidas pelos seus filhos, pelas próximas gerações? Então, Leandro, será que esse não é o papel da literatura? Você deixar para sempre algo que aconteceu, deixar a memória registrada? Será que esse não foi o papel do Euclides da Cunha com os Sertões, né? Registrar aquele seu tempo? Eu acredito que sim, eu acredito que a arte ele tem essa função de você registrar o tempo, né? Eu fiz mestrado em teoria comparada, literatura comparada. A gente compara os livros com o seu tempo. Será que não foi o papel do Crime e Castigo revelar aquela novidade, entre aspas, no sentimento humano de que Deus está morto? Então tudo é possível, como foi dito nos Irmãos Karamazov, do Flaubert, que mostra uma mulher indignada com sua passividade, querendo sair de casa e viver o mundo. Quer dizer, a literatura tem esse papel da memória, né? E foi interessante, porque quando eu tive essa descoberta desses 3 patamares, né? A memória da Comissão da Verdade, memória do país, que é esquecida, Sim. sempre foi esquecida. Vamos virar a página, sempre falavam isso, vamos virar a página. Falaram isso para os negros, né? Vamos virar a página, queimaram os arquivos, vamos virar a página, desaparecer. Não dá para virar a página, né? Não se vira a página de um caso desse, né? E a minha mãe perdendo a memória, o que era assustador, porque ela era o arquivo vivo. Sim. Ela era a pessoa que recebia em casa o de Fernando Henrique, José Serra, o Lula, Sting, o Eduardo Suplicy. Ela era uma pessoa que era consultada o tempo todo pela imprensa. Ela tinha vários jornalistas que a usavam como fonte. Inclusive, quando ela morreu, muitos deles me ligaram, falaram, puxa, eu perdi minha grande fonte. Ela era uma pessoa muito sábia, né? Ela tinha um equilíbrio político que era invejável, né? Que daria uma excelente presidente da República, por exemplo, entendeu? Ela sempre tinha ali, na ponta da caneta, o que se deve falar, o que se deve fazer. Eu sinto muita saudade de debater o Brasil com ela, porque ela deveria estar aqui e ela certamente falaria coisas que você ia se convencer de que era o caminho correto
para aquele tipo de análise. E tinha a memória do meu filho, que eu estava vendo como é que se constrói a memória, né? Eu falava, não pode, ele faz. A 10ª vez ele fala, não pode. E eu me perguntava, quando foi a minha primeira memória? Perguntava para os meus amigos, qual foi a memória mais antiga que você tem? E o porquê que isso é memória? O porquê que eu lembro exatamente desse 20 de janeiro de 1971 com uma precisão de detalhes absurda. E eu não lembro do que aconteceu anteontem, entendeu? Assim, a memória ela é um instrumento da evolução da humanidade. A memória causou a evolução da humanidade. Sem memória não tem educação, não tem filosofia. E aí a minha mãe perdendo a memória, meu filho ganhando memória, o país discutindo se deve ou não perder ou ganhar memória. E eu fui estudar a memória, só encontrei um filósofo que estuda a memória, que é o Bresson, e fiquei indignado, porque agora ninguém estuda a memória. E hoje em dia, com todo mundo tendo pais e avós com demência, a memória precisa ser mais estudada, né? Edu. Marcelo, obrigado. Fala aí, prazer em revê-lo. Igualmente. Falando em memória, obviamente, especificamente memória de um país, ela se dá a partir do que a gente faz de história desse país. Em uma das sessões, vi algumas das sessões do filme, no fim as pessoas gritavam sem anistia, sim, em coro, juntas. O quão importante nesse momento, se comprovado o que aconteceu nessa tentativa de golpe agora, recentemente, no Brasil, não repetirmos o que fizemos nas contingências históricas da época, repetir um processo de anistia como aquele? Nossa, Eduardo, isso é tão importante para o Brasil. Tomara que realmente não tenha anistia. Tomara que Braga Neto, a General Helene, todos eles sejam presos, pagam pelos crimes. Os próprios militares querem isso, né? O Braga Neto, agora a gente vê, né? Como ele se indispôs com uma quantidade imensa de generais que eram legalistas. E falavam para ele, escuta, esse golpe que você está propondo não faz parte do nosso projeto de Brasil. Pelo contrário, né? Porque assim, não teve resgate dos culpados da escravização. Não teve. Os fazendeiros se utilizaram do trabalho escravo, trabalho negro até 88, veio a abolição e ficou por isso mesmo. Ninguém foi indenizado ali. Não teve resgate dos crimes, não teve culpabilidade dos crimes do Getúlio, da ditadura do Getúlio. O Juscelino sofreu 2 tentativas de golpe, eu já falei aqui. Foram anistiados os golpistas. Um deles das 2 tentativas estava o Brigadeiro Bournier. Quem é que foi que prendeu meu pai? Brigadeiro Bournier. Quem foi a primeira pessoa a torturar meu pai? Brigadeiro Bournier. Quem é que estava no golpe de 64? Brigadeiro Bournier. O golpe de 64 é um golpe que está sendo preparado desde Getúlio. O Getúlio, Juscelino, são as mesmas pessoas que encontraram a tempestade perfeita. Um presidente que estava titubeando, que tinha um projeto de reforma de bases incrível. Eu peço para as pessoas, honestamente falando, agora, depois desse programa, assistam até o final, escreverem assim, reformas de bases João Goulart, Wikipedia. Olha o que era a reforma de base, era uma coisa mais fantástica. Se aquilo tivesse sido aprovado, o Brasil estaria num outro patamar de desenvolvimento, porque, aliás, a proposta da reforma de base era acabar com o subdesenvolvimento, era acabar com as favelas. Era um acordo com o IAB, o Instituto de Arquitetura do Brasil, para urbanizar as favelas. E em 64, o Brasil tinha muito menos favelas do que tem hoje. Era para você obrigar as empresas multinacionais, ao invés de remeterem os lucros, investirem no Brasil, que é o que o Fernando Henrique fez. Era para garantir voto para analfabeto, que é o que a Constituição fez. Era para fazer reforma universitária, dando autonomia, que é o que fizeram. Quer dizer, tudo que estava na reforma de base acabou sendo realizado pela Constituição de 88, exceto a reforma agrária,
que é algo que é o único país do mundo que não fez reforma agrária. Marcelo, eu queria voltar um pouquinho para o livro para abordar a Eunice, né? Você começou a falar um pouco dela na resposta para o Léo, mas eu acho que tem duas Eunices que são brilhantemente retratadas no seu livro e no filme. Eu acho que o seu livro, a síntese do livro no filme é aquela cena da Fernanda, Montenegro, que dura pouco, que é a Eunice já acometida do mal de Alzheimer. E a partir dali é que você vai resgatando a Eunice que lutou para ter a justiça do marido morto, para reconstruir a vida com os 5 filhos, etc. Você fala muito no livro de uma discussão que o filme não tem como abordar, que é isso de uma doença que vai apagando a pessoa que existiu antes. Eu queria saber como foi você viver essa nova dor do Alzheimer da sua mãe depois do seu próprio acidente, depois do assassinato do seu pai. Sim, e com uma coisa que eu acho que vem dela, que é essa coisa da dignidade, da forma digna como vocês atravessaram todas essas tragédias sem se vitimizar, conseguindo manter um bom humor até e tirar dessa vida a ideia de que a vida presta. Boa pergunta. Até porque o filme ele não aborda tanto o Alzheimer quanto o livro. Exato. Bom, primeiro, aquela famosa cena da foto é real. Sorriam, né? Sorriam. Ele queria que a gente tivesse uma foto triste. Muitos fotógrafos chegam para mim e falam assim, você pode tirar uma foto com a sua mãe e fazer uma cara de triste? Eu falei, de jeito nenhum. Vamos fazer uma foto eu, não uma foto piegas dessa. E a minha mãe, numa intuição que eu não sei de onde ela tirou ali, que ela falou, não vamos sorrir, não. Não vamos demonstrar que nós somos uma família derrotada. Vamos demonstrar que nós estamos enfrentando, nós vamos enfrentar. Como Zuzu Ângelo enfrentou, como a Ana Dias, mulher do Santo Dias, enfrentou, fazendo... Mulher do Herzog, né? Mulher do Herzog. A gente é guerreiro, a gente é lutador, a gente não é vítima. Eu acho que são duas perguntas que você fez. A de não vitimização é aquilo que eu falei antes, que a minha mãe sempre falou, isso não é contra nós, isso é contra o país, isso é contra os direitos humanos, isso é contra o brasileiro. Nós não somos os únicos. Aliás, o número de desaparecidos políticos é imenso. Sim. Não é aqueles 200 e poucos, porque tem os indígenas, tem muita gente no Vale do Ribeira que ficou desaparecida. Agora a gente está recebendo relato de pessoas que foram desaparecidas, porque as famílias não falavam, com medo, entendeu? É um número subestimado, esse número do desaparecimento do Brasil. Então, isso ficou muito claro para nós, para minha mãe, de como é a nossa luta. Não se vitimizar e vamos lutar. Cada um lutou da sua maneira. Eu, através da literatura, a Veroca, minha irmã, está sempre lutando na militância política. Na militância política, ela é do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Em segundo lugar, o Alzheimer. Eu acho que agora o Alzheimer é uma epidemia, né? Uma misteriosa epidemia. Né? Alguns falam por conta do envelhecimento da população. Eu acho que não. Eu acho que para mim ou é microplástico. Na nossa época se falava do alumínio, ou do medicamento, ou comida ultraprocessada. Alguma coisa ali está fazendo o nosso cérebro pifar. E eu todo dia estou recebendo um telefonema de um amigo dizendo que está com a mãe ou com a avó com Alzheimer, pedindo conselhos, né? O Alzheimer é terrível, é terrível. Ele tem várias fases e cada uma tem a fase engraçada, tem a fase nervosa, porque a pessoa fica num mau humor terrível. Eu até pedi para o médico se podia dar antidepressivo para minha mãe. O moderador de humor, ele falava assim, mas vai diminuir o cognitivo dela. Eu falei, meu amigo, deixa ela feliz, entendeu? Acho que tinha que dar maconha para quem tem Alzheimer, né? O ácido lisérgico. Para Parkinson tem uma prescrição, né? De maconha. De canabidiol, de maconha. Sim, mas tinha que dar ácido lisérgico, tinha que dar heroína, porque a pessoa fica no estado de mau humor, porque se angustia, a pessoa se angustia demais com Alzheimer. Aquele filme O Pai é fantástico, porque ele mostra exatamente o lado da pessoa com Alzheimer.
A pessoa sofre com aquilo, ela percebe e ela vai se apagando. Então é uma doença que mexe com a família, é cara, você tem que ter cuidador, você tem que ter alguém 24 horas por dia, você tem que fazer intervenção judicial, que é uma coisa muito violenta. É algo que a nossa sociedade vai ter que encarar e ter que descobrir como lidar com isso. Está aberto, pessoal, roda, vamos. Marcelo, quando o lançamento, o Feliz Ano Velho completou 40 anos do lançamento, em 2022, você deu uma entrevista que você falava que relutava um pouco sobre a reedição do livro, porque falava ali de um período muito doloroso e tal, que você evitava, inclusive, ver as adaptações e tal. Qual foi a emoção agora de ver o Ainda Estou Aqui no cinema? O que mais te tocou? O que mais te surpreendeu na adaptação? Olha, eu já tive alguns livros e peças de teatro adaptados para o cinema. O próprio Feliz Ano Velho, foi o primeiro, tipo Moro de Bicicleta. Um livro meu chamado A Segunda Vez que Estou Aqui, que foi adaptada para a série. O Aí Comeu, uma peça de teatro minha, foi adaptada para o cinema e para a série. O No Retrovisor foi para o cinema. O Ainda Estou Aqui mudou tudo. Primeiro que é sobre minha mãe, sobre a minha família, sobre algo que aconteceu e o Feliz Ano Velho não é. O Feliz Ano Velho é baseado em, né? Aquilo não sou eu, aquilo não aconteceu, né? No Feliz Ano Velho eu tenho uma irmã e na vida real eu tenho 4 irmãs. E no Feliz Ano Velho, inclusive, o personagem se chama Mário. O filme ele foi um retrato muito fiel do que aconteceu. Inclusive, assim, muitas das coisas que eles estavam filmando, o Valtinho me ligava. Foi assim ou assado? Eu falei, não, Valtinho, foi assado. Ah, porque a gente filmou assim. Vou dar um exemplo. A Fernandinha, ela se perguntava se os policiais, os militares, que inicialmente eram da Aeronáutica e depois eram do DOI-CODE, eles trocaram. Meu pai foi preso pela Aeronáutica e depois ele foi transferido para o DOI-CODE. Eles tinham aberto gaveta, jogado tudo no chão, aquela cena clássica de filme americano, né? E o Valtinho ficou em dúvida em relação àquilo e me ligou. Ele falou, eles fizeram isso? Eu falei, não. A casa estava em ordem. E eu falei uma frase para ele assim, eles pareciam uns contadores. E ele usou isso. Inclusive, ontem, lá na RIA, uma menina me falou, o que você acha da humanização dos policiais, dos militares? Eu falei, eu não acho nada, eles eram daquele jeito. Eu joguei botão com eles. Minhas irmãs jogaram cartas com eles. Aí você pensa em Hannah Arendt, né? Na filósofa Hannah Arendt. É um burocrata do Estado que não percebe a psicopatia do seu trabalho, né? Ele está prestando ordens, né? E aí essa exatidão da realidade é algo que salta às telas e ele inclusive filmou em película, coisa que pouca gente faz, o que deu um trabalho desgraçado, mas ficou maravilhoso, exatamente porque a película e não o digital, ele dá uma sensação maior da realidade. Marcelo, Mas, já que você falou, deixa eu aproveitar que ele falou do Aí Comeu, da peça que virou filme, quero fazer um disclaimer que eu gostei do filme, mas nessa última década... Gostei. Na última década a gente vem discutindo muito todas as questões de desigualdade de gênero, vem falando sobre violência doméstica, assédio, importunação sexual, feminicídio, coisas que é muito recente tudo isso na sociedade brasileira. Mas tem uma entrevista lá de 2012, na época que o filme foi lançado, que você disse o seguinte: o brasileiro não é machista, só é um bobão com mulher. Essa tua percepção continua a mesma diante de tudo que a gente tem discutido? Não, essa é a percepção que eu tinha da peça. A peça Aí Comeu é uma peça que ela foi um pouco injustiçada depois. Eu fui cancelado numa época por conta dessa peça. Antes de cancelarem, você já tinha sido cancelado? Antes do cancelamento existir? Antes do cancelamento existir? Eu acho que o cancelamento começou ali. Porque a peça Aí Comeu é uma peça muito inteligente. Inclusive, ela ganhou o prêmio Shell. Porque são 3 caras, né? Um cara casado, um solteiro
e um que acaba de se separar. E o que acaba de se separar fala, ô galera, e aí, me ajuda aí que eu tô no mercado agora, entre aspas, né? E ele fica indignado e assustado com o papo dos outros dois. Né? Como assim? Isso é jeito de falar, entendeu? Ele é diferente. E a peça vai ganhando corpo, vai até o final se revelar que os três são verdadeiros imbecis, né? A mulher de um deles fala, vem cá, vocês são... E ela faz uma última cena que era feita pela Bianca Byton, aquela atriz maravilhosa, filha do psicanalista Byton, destruindo os caras, entendeu? Mostrando que aquele papo é um papo da boca para fora. Tanto que a peça mudou de nome. A gente chamou depois era de Da Boca para Fora, que era muito mais justo esse nome do que o primeiro nome, que foi uma brincadeira com a propaganda do Nizam Guanais, que fez para uma Parmalat, que era E aí tomou. Então a gente fez essa brincadeira. Só que a peça, assim, quem viu a peça amou. A peça tinha gente dos departamentos de psicologia vendo a peça. Era uma peça sobre uma separação, sobre amor. O filme é divertido, o filme não é machista. O filme é um pouco diferente, eu não fiz o roteiro do filme. Não, mas a sua percepção sobre a existência do machismo? Não, o machismo é terrível, né? A minha geração, ela nasceu machista, infelizmente. Eu estou num processo já de décadas de desconstrução. Acabou isso? Oi? Isso acabou? Não. Só para anotar aqui. Claro que não. Claro que não. Você escreve sobre livro isso, seu que você não escreveria à luz do que aconteceu nos últimos anos? Já estão me avisando que o tempo estourou. E suas memórias? Então, só para ele responder e a gente sair para o break. Não é que eu não escreveria, eu modificaria. E eu modifico, né? Eu modifiquei alguns livros, né? O Feliz no Velho mesmo eu modifiquei. Existem expressões que eu usava que eu não sabia que eram expressões preconceituosas. Eu vivia numa sociedade machista e preconceituosa. E, infelizmente, eu estou sendo fiel à minha sociedade. Eu, como escritor, eu tenho que retratar aquilo que é, né? E eu não poderia fingir que nos anos 80, 70, 80, nós tínhamos uma sociedade em que as mulheres tinham pleno respeito, que não havia violência e que não havia racismo. Eu não podia fingir disso, existia. E eu, como escritor, eu tinha que registrar isso, né? Mas se você reescreve hoje um livro que você fez lá atrás, você não está reescrevendo a história? Não, não é que eu não reescrevo o livro, eu tiro termos que são sensíveis e que são desnecessários. Amigos, eu preciso mesmo ir para o break. Eu sei que não dá vontade de parar, mas a gente vai rapidinho e volta já já, eu juro. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva e, de novo, a ala masculina vai fazer a pergunta nesse bloco, começando com o Tom Farias. Depois dessa provocação toda feita aí sobre os machos, né? É isso. Vamos voltar um pouco àquele tema, esse tema tão recorrente no Brasil, que é a ditadura, né? E aí você estava falando um pouco das reformas de base do João Goulart, né? Ali na 64, né? Final de 63 para 64. E eu me lembro que a Carolina Maria de Jesus escreveu, por última hora, um texto onde ela dizia que a reforma de base do João Goulart era a nova abolição do Brasil. E é tão emblemático porque o João Goulart é logo caçado e a Carolina é perseguida, tanto que ela sai da cidade de São Paulo e vai para Parelheiros. Assim, numa situação bastante emblemática, né? Mas o Brasil não tem reforma agrária, o Brasil nunca teve reforma agrária, né? Você estava comentando sobre a queima dos arquivos da época da escravidão no Brasil. Mas, assim, quando a gente olha o filme, a gente também fica percebendo que há apenas um recorte da realidade do período da ditadura no Brasil. Como se
só tivesse perseguição, ou seja, né, movimento político na Zona Sul, no Leblon, né? Isso não deixa um filme um pouco parcial com relação a essa visão geral, embora seja um filme real, baseado na história da sua família, né? Não só no novo livro, no livro ainda estou aqui, mas também um pouco do Feliz Ano Velho, enfim, pega ali um remix, né, dessas coisas todas, mas há uma outra movimento social, o movimento clandestino, estudantil e tudo isso, e parece que o filme não traz. Certo, bom. Lógico, é um filme sobre a sua família, centrado na sua mãe, mas acho que uma memória nacional também seria legal se fosse abarcado ou não. Não caberia no filme, né? É um filme sobre a minha mãe, é um filme sobre aquele fato, aquele caso. No livro até eu abordo um pouco mais, né? Porque tinha a favela do Pinto, eu jogava bola com a garotada da favela do Pinto, na Cruzada, tinham mais questões debatidas ali. O livro era sobre a minha mãe, sobre aquele período, aquele fato, mas o que é importante no filme é que mostra uma família burguesa que poderia se acomodar, como quase todas as famílias burguesas brasileiras. Poderia se aproveitar da ditadura para se enriquecer, como a maioria das famílias paulistanas fizeram. Só que não, né? Meu pai, ele com 32 anos, ele lutou pela reforma de base, que é exatamente para tirar os negros da posição em que eles estavam, os negros e vulneráveis e pobres, reforma agrária na beira das estradas, o que seria fantástico. Imagine se você tem nas estradas fazendas, né, de pequenas fazendas de agricultura familiar que cria porco, leite, alface e vende para as cidades, né? Marcelo, só um complemento. Se fosse uma família de classe média baixa ou negra, você acha que a ditadura teria o mesmo comportamento? Ou seja, chega na sua casa, senta, dá bom dia, boa noite, almoça com a família, joga cartas, ou sairia arrombando portas? Arrombando, matando, torturando, como foi com a família do Amarildo, né? Como foi com a Marielle, não tem a menor dúvida. E olha, aliás, está presente no livro, né, Marcelo? Os três grandes organizações de luta armada eram lideradas por 3 negros, né? O PCdoB, na guerrilha do Araguaia, era liberado pelo Oswaldão, a ALN pelo Marighella e a VPR pelo Onofre Pinto. Então podia contar as histórias dessas pessoas, podia contar a história da Ana Dias. Ana Dias é uma personagem negra, uma mulher fantástica, que perdeu o marido nos anos 70 torturado, marido operário, sindicalista do PCB, que foi morto, e ela não se entregou, ela está viva, eu conheci, ela é uma pessoa fantástica, e tem que fazer um livro sobre ela. Então eu acho que esse filme, tomara que abra... acho que ele abre para outros filmes. Abre as portas, incentive outros personagens que falem dessa periferia, né, do Brasil periférico, que a gente não consegue abordar no meu filme, porque não é a nossa história, da família burguesa. A minha mãe poderia também ter, foi o que eu falei, poderia ter se acomodado. Ela foi lutar pelos direitos indígenas. Poderia também ter um filme sobre os direitos indígenas, sobre alguém que lute pelos direitos indígenas, né? Então, eu concordo com você, né? É um assunto fundamental, prioritário. O Brasil está sofrendo com isso, ainda mais hoje em dia, né? Você sabe que esse cidadão que jogou o rapaz para debaixo da ponte, para fora da ponte, aquele policial militar era a segurança da escola dos meus filhos. Putz. Ele ficava paisando todo dia na porta, e eu dava boa tarde, bom dia, todo dia para aquele cara. E, de repente, quando eu vi aquela cena, o pessoal da escola falou, olha, é ele. Eu nunca imaginei que ali tinha um verdadeiro psicopata. E o garoto ficou paraplégico, né? O rapaz ficou paraplégico, aparentemente. Léo. Marcelo, voltando um pouco para o livro, você, numa certa passagem, questiona o que teria levado o teu pai a não optar pelo exílio,
quando o cerco já estava se fechando, quando estava mais claro que a situação estava ficando cada vez mais crítica. E você fala em onipotência, fala em teimosia, uma espécie de espírito quixotesco para lutar uma batalha que era perdida. Anos depois de ter escrito o livro, vendo o filme agora, você mantém essa reflexão a respeito do comportamento do seu pai? Sim. O que decanta do comportamento do seu pai na época, quando você revê a tua trajetória e o que aconteceu depois? Quem falava isso era minha mãe. Minha mãe, ela ficava magoada, porque era evidente que a gente tinha que ter saído do Brasil de novo, que ele tinha que ter saído do Brasil de novo e levado a gente, como outros fizeram, como todo mundo estava fazendo. Porque depois do AI-5, a coisa pegou, né? Estavam prendendo todo mundo e prendendo de uma forma muito violenta. A tortura era muito violenta, se torturavam famílias. A minha mãe e minha irmã foram presas para serem torturadas com meu pai. Meu pai foi preso 20 de janeiro, apanhou, não falou aquilo que os torturadores queriam que ele falasse. No dia seguinte levaram a minha mãe e minha irmã para quê? Para torturarem elas com ele, ou torturarem ele diante delas. A nossa irônica e paradoxal sorte é que meu pai morreu rápido, né? Mas aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, o Brilhante Ustra torturava mães com bebês, né? À frente, na cadeira do dragão. Então, a minha mãe percebeu isso. Aliás, quando eu percebi isso, quando eu falei isso para minha mãe, nos anos 90, depois de ter feito uma pesquisa sobre o Vale do Ribeira, sobre como os guerrilheiros eram presos e percebia que era a mesma equipe que prendeu meu pai, prendeu guerrilheiros. Eu contei isso para ela. Falei, mãe, você sabe que você foi presa? Porque a gente nunca soube por que ela foi presa 2 dias depois. 1 dia depois, desculpe. Ficou 12 dias jogado numa cela. Eu falei para ela, porque que iam torturar você. Ela, pela primeira vez na minha vida, eu vi minha mãe chorando. Mas ela chorou de um jeito, eu coloco isso no livro, né, de um urro, que era algo assim que vinha das entranhas, né? E ela sabia disso, entendeu? Ela tinha um pouco de mágoa, né, dessa falta de cuidado dessas pessoas, né? Com as famílias. Das famílias, um cara com 5 filhos. Marcelo, eu queria voltar um pouco à pergunta da Adriana, mas ser bem específico. Como é que foi para você ver aquele menino jogando futebol solar, né? A interpretação do Guilherme é uma interpretação solar, enfim, indo para um lado e para o outro, feliz, antes desses acontecimentos todos que estão embutidos ali na pergunta do Léo. Como é que foi essa emoção? Aquele menino é apaixonante, aquele menino era eu mesmo. E ele era apaixonante, aquela Babil também era apaixonante. Aqueles dois, o elenco todo. Eles ficaram muito amigos nossos. A menina que faz a Ana Lúcia é amiga da Ana Lúcia. Ela está em Paris com a minha irmã e elas saem juntas. Que ótimo. O menino, ele é um sapeca. E ele, assim, como eu era um sapeca, né? Uma vez o Valtinho pegou ele lendo o roteiro. Eles não podiam ler o roteiro. E o menino estava na metade do roteiro. Eu cheguei lá, eu fui só 2 vezes nas filmagens. Uma vez na casa com os moleques, né? E me cercaram, fizeram 1000 perguntas. E me abraçaram, me beijaram. E vinha perguntar, mas você era assim mesmo? Pô, aqui eu fico levando bronco o tempo todo. Todo mundo fala, Marcelo, para, Marcelo, para. Eu falei, era exatamente assim, era Marcelo, assim, para, Marcelo, para. Assim, é um elenco apaixonante, uma coisa assim que... Um milagre aquele elenco, assim. Eu acho que o Walter ali foi tão feliz naquela seleção que eu acho que isso dá um brilho para o filme, né? Uma verdade para o filho. Eu acho incrível aquele elenco. Marcelo, né? Foi. Eu tinha dito que essa primeira entrevista foi há 25 anos, mas acho que você está certo. Eu estava refazendo as contas aqui, acho que foi há uns 28 anos. E essa entrevista, pois é, o tempo passa. Foi uma entrevista... Você era uma criança. Eu era bem mais jovem. Você era uma estagiária. Foi uma entrevista sobre mobilidade, sobre o que você fazia para adaptar o mundo às suas necessidades. E você tinha uma vida muito independente, se eu não estou errada. Você já morava sozinho, a sua casa tinha prateleiras mais baixas, você já tinha carro adaptado, enfim, você já tinha acesso a muitas coisas. Hoje a gente vê que
o país tem incentivos para a contratação de pessoas com deficiência, adaptação no mobiliário urbano, os restaurantes estão mais adaptados, os cinemas e tal. O que você acha que melhorou, mas ainda... E o que falta? Porque os movimentos... A gente vê movimentos sociais muito fortes, o movimento antirracista, o movimento contra, enfim, o machismo. O movimento dessa classe, né, de pessoas com deficiência, que é um número enorme no Brasil, está fazendo a coisa direito? Está gritando do jeito que tem que gritar? Melhorou tudo, mãe. Melhorou. A comparação com aquela época Eu ando de táxi, de metrô, de busão. Tem ônibus intermetropolitano que é adaptado. As calçadas são problemas em São Paulo, né? No Rio são melhores, mas em São Paulo aliás, é um problema para todo mundo, não é só para nós, né? Aqueles postes que não enterram nunca. Mas eu acho que o que fundamental que melhorou foi o conceito, a política, a forma de nos olharem, de nos respeitarem. Que eu acho que também isso vem muito da Paralimpíada, né? Paralimpíada, ela trouxe uma realidade de uma deficiência que as pessoas não conheciam, verdadeiros atletas, né? Super atletas. E eu acho que as pessoas estão começando a se acostumar com esse tipo de movimento. Está melhorando a questão da invisibilidade. Da invisibilidade, exatamente. Naquela época, eu andava na rua, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, né? Uhum. E eu vou no metrô, muito no metrô, e cadeira para lá, cadeira para cá. O SUS paga a cadeira de rodas motorizada a quem não tem condições. Isso já é fantástico, porque as pessoas vão à rua, né? Uhum. Eu acho que mudou da água para o vinho. O Brasil está num bom caminho. Boa, Adri. Deixa eu só chamar a Adri para a última do bloco, Léo. Diga, Adri, que ela não perguntou nesse bloco. Marcelo, eu queria voltar um pouco no tema do Tom, que eu acho que ele abordou de uma maneira muito interessante algumas críticas que foram feitas justamente ao filme do Walter Salles. Mas eu queria pegar pela perspectiva das reações. Então, vou pegar uma das críticas que foi, acho que mais viralizou, que foi a do Thiago Torres, que é aquele youtuber e professor que é conhecido como o Chavoso da USP. Como o quê? O Chavoso da USP. É um jovem youtuber, ele foi uma das pessoas que fez uma crítica ao filme nas redes sociais e viralizou por uma questão de classe, enfim. Mas ele foi... as respostas para ele foram muito violentas. E a violência vinha principalmente do campo progressista. Então, foram principalmente as pessoas progressistas quem atacaram a crítica que ele fez. No caso, era uma crítica com relação de classe e também racial, com o recorte racial. E aí eu queria te ouvir, como uma pessoa que é ativista, que trabalha com cultura há tanto tempo, escritor, às vezes a gente tem essa sensação de você não pode fazer críticas, porque senão você vai ser cancelado por todos os lados, e a gente sabe que não adianta ficar gritando sem anistia no show do Caetano e da Bethânia, porque a gente está falando com somente a nossa turma. Então eu queria te ouvir a partir disso, do seu papel mesmo como criador, como ativista. Olha, o Sem Anistia hoje saiu a pesquisa, né? Que Sem Anistia mais de 60% é contra a anistia, 72%. E foi no Allianz, não foi numa bolha, foi no Allianz Parque que foi gritado Sem Anistia, né? E eu acho que, eu não sei qual foi a crítica dele, eu não estou por dentro. Tem que ficar uma coisa bem clara, Tom. Quem que é o inimigo aí? O inimigo é o municipal ou a ditadura? Então a gente tem que escolher os nossos inimigos. Tem que definir nossos inimigos. Eu acho que a militância, os ativistas, às vezes eles começam a brigar entre si e percebem que estão brigando entre si, mas o inimigo é o fascismo. O inimigo é a extrema-direita. E não é porque um ou outro não gostou do filme de um ou outro. Eu, particularmente, considero muito a crítica. Eu tive 3 críticas, não chamava, eram resenhas, não eram exatamente críticas, que mudaram a minha literatura. Uma foi do Leminski, Paulo Leminski, que ele elogiou muito um livro meu, o Blackout, e no final ele falou que podia ter sido mais radical, podia ter ido mais longe, ter sido mais ousado. Eu achei que era incrível, porque enquanto eu escrevia Blackout, que é um livro nonsense, de realismo fantástico, alguns falam que é ficção científica,
Eu tinha medo, eu falei, cara, mas o leitor, será que o leitor vai entender isso? O Leminski falou, não, você deveria ter ido mais fundo. Outra crítica foi o do Ivan Ângelo, grande escritor, meu ídolo, para Veja, que, de novo, foi uma resenha. Ele falou muito bem do meu livro, que, se eu não me engano, era o Não És Tu Brasil, e ao final ele fala, porém, eventualmente parece uma tese. E era uma tese. Era o meu livro de mestrado. Na segunda edição, eu arranquei 40 páginas daquele livro. Entendeu? Uma terceira crítica foi essa que eu falei do Marcos Luiz. Matou o personagem mais importante da peça. Voltei para São Paulo e falei, o personagem não morre. Então, eu levo em consideração a crítica. Eu acho importante. Tem a crítica que destrói. Que destrói, que é pessoal, que é lacrar. Eu não sei de que crítica você está falando e eu nem sabia que estavam tendo debates sobre se pode ou não criticar. Eu acho que, claro que pode criticar. Ninguém é obrigado a gostar de um filme, de um livro. Não é. Tem muito filme, muito livro que eu não gosto. Por quê? Porque nós somos uma democracia. Isso aqui não é Coreia do Norte. Ninguém é obrigado a pensar igual, graças a Deus, né? E se tem críticas em relação sei lá, luta de classes, a questões raciais, que bom que tenham, né? Que bom que esse debate traga. É muito importante esse debate. E tomara que isso resulte em consequências, né? Em outras obras, né? Em outras obras. Como aqui é uma democracia peronomútil, eu tenho a ditadura do relógio contra mim, então eu vou para mais um intervalo e volto já já com o Marcelo Rubens Paiva, prometo. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva com Marcelo Rubens Paiva. Marcelo, quando você esteve aqui em 97, você era um jovem escritor já de muito sucesso, aos 38, se eu não me engano, anos. E você falava sobre a descrença daquela juventude de então na mobilização política. Mas você estava recém-encantado com a pauta ambientalista, que hoje é uma pauta aí que ganhou muita atração entre os jovens. Você ainda acha o jovem muito desencantado politicamente? Como você vê a militância hoje dos jovens e a existência de jovens de direita, que é um fenômeno bem grande no mundo? Eu não tenho acompanhado, Vera. Confesso que eu não tenho ideia. Eu sei que Ainda Estou Aqui está sendo adotado em muitas escolas, inclusive na escola que eu estudei, no Santa Cruz. E para o 9º ano, e eu acabei de dar uma palestra para 250 alunos encantados, entusiasmados com o livro, de uma escola que é sempre considerada a escola da elite, né? No Sá Pereira também eu dei uma palestra, no Vera Cruz o Feliz no Velho é adotado em vestibulares no Rio Grande do Sul. Então realmente eu não acompanho muito, não. Eu acho que eu vejo a descrença não do jovem em relação ao meio ambiente, que foi a pauta que você levantou. Eu vejo a descrença do brasileiro. O brasileiro não faz nada pelo meio ambiente, nada. Se você viaja para a Europa, você vê a diferença do Brasil para lá. Quer dizer, eu vou muito a Paris, porque tenho irmã que mora em Paris. E assim, tem uma história da minha família. Eu fui no supermercado e comprei uvas peruanas. Eu nunca tinha comido uvas peruanas, eram lindas e, aliás, uma delícia. Eu cheguei em casa com uvas peruanas, a minha sobrinha falou, uvas peruanas? Você sabe a quantidade de carbono que foi gasta para trazer as uvas do Peru até aqui? Eu falei, mas eu estou ajudando meus irmãos peruanos, né? Não é época de comprar uvas, a gente só compra as frutas da estação. E lá na França, os rótulos são rigorosíssimos. Por isso, inclusive, essa grita dos franceses e dos agricultores franceses contra o acordo do Mercosul. Eles vão ficar comprando a nossa carne cheia de coisa que eles desaprovam, com agrotóxicos misteriosos que foram liberados nos últimos tempos, enquanto lá é muito rigoroso o controle.
Então, todos os táxis de Paris são elétricos, todos os Ubers de Paris são elétricos, bicicletas, né? Estão construindo trilhos de trem para diminuir o rastro de carbono de avião. Agora mesmo acabou de ser inaugurado o trem que une Berlim a Paris. Só se constrói trem na Europa e a gente no Brasil não fala disso, né? Léo. A gente está falando muito sobre história, sobre militância, sobre questões chaves para a sociedade. Eu queria trazer um assunto um pouco extraterrestre para a conversa, mas que eu acho que de alguma maneira afeta a todos nós e vai afetar cada vez mais. Como escritor, dramaturgo, como roteirista, como é que você vê a inteligência artificial? E eu queria saber se você vê uso para a inteligência artificial de alguma maneira criativa na literatura. Você foi meu estagiário, fala a verdade. Tenho certeza que você foi meu estagiário. Mas, enfim, eu vou deixar passar essa. Olha, a inteligência artificial não é para ter medo, é para ser aliada dela, entendeu? Ela não é perfeita, ela não é boa em metáfora, não é boa em tradução, ela não é boa em medicina, entendeu? Você tem que continuar indo ao médico. Mas ela é um instrumento fantástico para nos ajudar, como foi o Google, como outras coisas. Agora, o que eu morro de medo não é nem da inteligência artificial, é dos robôs, né? Você, como eu, somos da geração do Exterminador do Futuro e aquilo está meio acontecendo, né? As máquinas estão começando a se comunicar. Teve a inteligência artificial do Google fez uma ameaça de morte a um usuário uma vez, né? Você já viu aqueles cachorrinhos que são assustadores e que os chineses já estão treinando para ser soldados? Então, você imagina soltar 100 cachorrinhos daquele numa manifestação de professores da Paulista, né? Com um cacetete na cabeça, fazendo assim ou dando choque. Aquilo me assusta muito. Eu acho que o robô Mas aí a generativa não, é isso? Edu e depois Tom. Como eu não fui seu estagiário, de volta à terra, às vésperas das eleições, você deu uma entrevista ao Globo em que você me disse, no fim, a seguinte frase, as frases derradeiras. Como diz um amigo, votarei no Lula apesar do Lula. Estou esperançoso e também morrendo de medo do que pode acontecer nos próximos meses. Tirando a parte profética, você segue esperançoso? Com Lula? Com o Brasil, com Lula? O Brasil está atravessando uma crise muito estranha, né? Não dá para entender muito bem o que está acontecendo. O pleno emprego, o desemprego caindo, mas, no entanto, a inflação subindo, o dólar subindo, os juros subindo. Não se sabe muito bem se é efeito da eleição do Trump, se é uma desorganização, se é o fogo amigo ali entre Haddad, PT e Lula, ou Janja. Eu acho que o Lula, assim, a única pessoa que podia derrotar o fascismo era o Lula. E a gente teve que se unir. Inclusive, não só eu, que sou um cara de esquerda, mas tiveram o pessoal do Plano Real, se uniu ao Lula, muitos tucanos. A sociedade abriu, assustadíssimo com aquilo que tinha acontecido nos últimos... Eu não vou falar 4 anos, vou falar 6 anos, porque os 2 anos do governo Temer foram terríveis. Ali que as bets foram aprovadas, inclusive, né? Então, eu acho que foi urgente o Lula ter se candidatado, porque a gente precisava de um estadista. E eu me lembro, na primeira entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, que todo mundo acabou a entrevista, todo mundo falou, nossa, temos um estadista, é assim que se comporta um estadista. Quando ele deu uma lição de moral na Renata, falando, a senhora já foi ao MST? O MST é o maior produtor de arroz integral que tem no país, né? Então, assim, o que veio depois é um congresso que sequestrou parte do orçamento, uma parte considerável, e que não abre mão. E esse jogo entre um governo que não tem maioria no Congresso e um Congresso que é muito voltado para ele mesmo, para suas emendas. Aliás, hoje saiu que, mais uma vez, Alagoas é o estado que mais tem emendas, que é o estado do presidente do Congresso, o Arthur Lira. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, desculpe, o Arthur Lira. Então, é um pouco assustador isso que está acontecendo.
inclusive as ameaças que o Congresso, que a Câmara faz contra o Supremo, né? E vice-versa. Bom, agora como as perguntas são muito rápidas... Estou só vendo um homem perguntando aqui. Agora é a nossa vez. Vai, Tom. Bom, como as perguntas agora são muito rápidas, eu queria... É uma coisa que me passa aqui na cabeça. Se você é o Marcelo Rubens Paiva depois de 71, ou seja, com o que aconteceu na sua família, com teu pai, ou se você é o Marcelo Rubens Paiva depois de 79, com o seu acidente? Boa pergunta. Você sabe, Tom, primeiro vou mandar um abraço para Afonso Borges, que ele pediu para mandar um abraço para ele. Manda um abraço para o Afonso Borges. Afonso, um beijo para você. Eu estava dando uma entrevista para um documentário que era do Turning Point, né? O Turning Point da vida das pessoas. O Raí falava, muita gente... Um documentário bonito, em que cada um dizia qual foi o dia que mudou completamente a sua vida. E quando eu fui assistir o documentário, que eu nem lembrava que eu tinha feito, o que eu tinha falado, aquelas coisas que você fala 4 anos atrás, 5 anos atrás, e depois só o documentário estreia, a primeira pessoa que aparece sou eu. E fala assim, muita gente acha que a minha vida mudou quando meu pai desapareceu ou quando eu sofri um acidente. Não foi, não. Eu não respondo. Eu falo, cara, eu passei 1h30 tentando me lembrar o que eu falei na hora. E aí, terminou comigo. Falando assim, o dia que mudou minha vida foi o dia que o Caio Graco, o editor da Brasileira, se virou para mim e falou assim, por que você não escreve sobre o que está te acontecendo? Então, eu acho que eu sou um Marcelo que sofreu em 71, sofreu muito em 79, quando ficou paraplégico, mas que mudou mesmo em 81, 82, quando eu fui convidado a escrever um livro pelo melhor editor brasileiro, na melhor editora brasileira, na melhor coleção literária brasileira, que era Cantadas Literárias, uma editora que estava relançando autores que estavam esquecidos e lançando autores novos. Então, eu acho que são 3 momentos da minha vida que foram bastante importantes. Mari. Marcelo, eu tô fora do Twitter desde o final de 2022, mas eu me lembro de você muito atuante lá, muito presente. Eu não sei se você... Aonde? No Twitter. Que agora é X, eu ainda sou da época do Twitter. Como é que você vê essa discussão sobre regulamentação das plataformas? E se isso te traz um desassossego em relação a essa regulamentação interferir na liberdade de expressão, de ter um pouco de ranço, de censura? Olha, essa pauta da liberdade de expressão virou uma pauta de direita, né? Uma coisa estranha. Para mim é muito evidente o que é liberdade de expressão e o que é agressão à honra da pessoa, que é inconstitucional, né? Aliás, ela está no mesmo artigo, né? O artigo 5º da Constituição artigo A, garantia a liberdade de expressão. Artigo B, é garantida a integridade da pessoa. Então, essas fake news, essa quantidade imensa de absurdos que tem se feito na internet, eu acho que isso tinha que ter um controle, porque tá demais, né? O X, o antigo Twitter, o X virou um lixo, né? Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá ainda. Era tão legal, era um debate de, ideias, um link de jornais que eu recebia, e agora virou só cena de gente atropelando motoqueiro assaltante, tiro de bandido, briga de mulher. Eu até tento, me pergunto como é que eu faço para parar essas coisas de aparecer. Eu quero que volte a aparecer a matéria do The Guardian, do New York Times, do Le Monde. Tem que tirar o Musk. Tem que tirar o Musk. E eu tenho uma desconfiança, Mari, que eu acho que isso é proposital. Isso é mais um dos instrumentos da extrema-direita mundial de criar um ambiente de pessimismo, de as pessoas se revoltarem, quererem uma polícia forte. Eu acho que isso está ali no projeto da esquerda mundial, porque o Elon Musk não é burro, não. Ele é o grande líder, o grande representante dessa direita,
E agora ele assumiu o papel, né? Assumiu o papel de primeiro-ministro dos Estados Unidos, né? Então eu tenho muito medo do que esse tipo de Twitter está criando, né? Então, a gente te diz que tem vida lá fora e que vale a pena sair, viu? A gente volta já para o último e maravilhoso bloco com o Marcelo Rubens Paiva. Fica aí, que você não tem nada a perder. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva. Eu vou chamar para perguntar para o Marcelo agora a Adriana Ferreira Silva. Marcelo, queria voltar ao livro e ao filme e à doutora Eunice Paiva. Tanto no livro quanto no filme ali tem uma cena que fala, você está ali com a sua mãe e uma pessoa te pede um autógrafo do livro, aí você fala assim, você gostou de ler? Minha mãe não gosta muito porque tem muito palavrão. E aí no livro você conta, né, que ela era sua revisora, que revisou inclusive muitos dos livros e tal. Queria saber como é que era essa relação do Marcelo escritor com a sua mãe, quais eram os comentários que ela fazia, se tem algum bastidor saboroso para você contar pra gente sobre essa troca que vocês tinham? Não, era do palavrão mesmo. Ela achava... Por exemplo, eu falava da minha geração, drogas, ela não se incomodava com isso não, até porque ela sabia, ela tinha amigos que também eram progressistas e esse papo era muito debatido. É interessante que quando ela ficou viúva, ela ficou amiga do lado B, né? Das lésbicas, das viúvas, das separadas, dos maconheiros, dos bipolares. É mó barato isso, né? Porque nos anos 70 você se separar, você vira uma pária social, né? Não é mais acima. Naquela época, você não é uma mulher se você não tiver um marido ao lado, né? E aí ela... Tem uma cena engraçada, minha mãe. Essa peça que eu falei, Mais que Perfeito, se passa numa praia, uma casa de praia. E o personagem entra de a sandália havaiana, descalço, com bermudão, tudo largado, não sei o que e tal. Aí acabou a peça, minha mãe falou assim, Marcelo, não pode estar descalço ou com uma sandália havaiana no palco. As pessoas gostam de luxo. As pessoas vão ao teatro para ver veludo vermelho. Tem que pôr uma sandália, um sapato, né? Então, nesse ponto, a gente tinha algumas discordâncias em relação à estética. Eu queria saber a sua opinião sobre as chances do filme nas premiações aí para as quais ele está indicado, porque o brasileiro é isso, já pegou o filme debaixo do braço, está em plena campanha e não aceita menos do que a reparação pela Fernanda Montenegro, Agora é Nós. Mas a gente sabe que tem muitos filmes e muitas atrizes aí casca grossa. E maravilhosas. Eu acho dificílimo, né? A Fernandinha é o mais difícil, porque tadinha, né? Demi Moore, que está maravilhosa. A Nicole Kidman, que eu não vi, mas dizem que está maravilhosa. A Angelina Jolie. Kate Winslet. Aquela que fez o filme do Almodóvar, eu não acho tão... A Tilda Swinton. A Tilda. O filme, não achei o filme tão interessante, não. Eu achei um Almodóvar fraco, mas sempre é surpreendente. Então, ela com 4 loiras, que são atrizes absolutamente geniais e fantásticas, são as melhores atrizes de Hollywood, e que já ganharam Oscar, inclusive, né? Assim, tomara, vamos torcer, né? Tomara que Hollywood dê uma chance para nós. Uma rasteira no óbvio, né? Já deu, né? No ano passado deu, né? Ganhou a Anatomia de uma Queda. O ano retrasado ganhou Parasita. Hoje saiu no New York Times, né? Que o Ainda Estou Aqui. O New York Times indica o Ainda Estou Aqui como chances de ser o ganhador do filme principal, não só filme estrangeiro. Nossa. Eu tive com o pessoal da Sony lá em Nova York,
E eu perguntei para eles, né? Tava eu, o Valtinho, o irmão do Valtinho, o Pedrinho e tal, a Fernandinha. A gente falou, vem cá, e aí? Quais são as chances, né? O que vocês da Sony têm pensado? Aí ele falou exatamente aquilo que eles colocam no anúncio. Filme estrangeiro está garantido. Fernanda Torres, Selton Mello como ator coadjuvante, roteiro e filme principal. Né? Isso é o que eles falavam. Olha, isso para as indicações, né? Indicações não, prêmios. Assim, se ganhar alguma coisa já vai ser maravilhoso mesmo. Tom, depois... Marcelo, eu vou fazer cor ali com Vera, mas vou alertar só se você ganhar, por favor, continue sendo meu amigo. Vou continuar. Eu queria fazer uma provocação. Quem é que você gostaria que escrevesse a sua biografia? A minha biografia? Ninguém. Deixa, eu já escrevi tanto. Não, tem muita coisa. É diferente você escrever. Tem muita coisa que eu quero que não quero. Passou tanta coisa na sua vida, tanta turbulência. Não, eu passei uma tanta coisa que você ainda não colocou no papel. Né? Sua mãe era revisora e sua censora. Não, isso aqui não. Tal. Não, quem é que você escolheria hoje para fazer isso? Mário Bortolotto. Ele sabe dos meus segredos. Passei uma década bem pouco biografável. Que é qual? Foi antes de ter filho. Foi a década dos anos 2000. Mas aí que a biografia fica boa, né? Os filhos mudaram a sua vida? Mudaram. Foi aí que eu me comportei. Parei com tudo, parei de fumar cigarro, parei de beber muito pouco, comecei a... Embora passe o tempo, você continua a mesma pessoa. A sua literatura é muito jovem, atrai muitos jovens, como a gente está vendo no próprio cinema, com os filmes. Né? Seu livro continua jovem, tanto O Feliz Ano Velho... Isso é surpreendente, eu não imaginei que eu ainda estou aqui. Enquanto a vida vai passando para você, mas você continua o menino de sempre. Diga lá, Léo. Em cima um pouco do que o Tom está falando, aqui no Roda Viva em 97... te perguntaram sobre como que era a perspectiva de fazer 40 anos. A tua resposta foi, eu acho ótimo, cansa ser jovem. É verdade. Hoje, 65, como é que você lida com o envelhecimento? Eu acho ótimo, cansa ser jovem. Eu acho que você fica mais sábio, você fica mais calmo. Eu lembro que aquele Roda Viva eu estava muito nervoso, eu falei muita coisa, exagerei muitas coisas. Você fica mais sábio, você fica mais paciente, mais empático. Você vê o mundo de uma forma diferente, entendeu? Você entende as coisas antes de elas acontecerem. Isso é muito interessante. Como homem, eu estou muito melhor, em função, depois da primavera feminina, eu aprendi muito, eu batalhei muito para me transformar num homem melhor. Eu acho que eu consegui. Estudei muito sobre racismo, fui aluno do Luiz Felipe Alencastro, dos cursos. A Vera fez também, né, Vera? Não. Não? Na ECA? Não, o Luiz Felipe Alencastro, que dava o curso online. Sim, o historiador, mas onde você estudou com ele? Online, curso online que ele dá. Que fala muito de escravização, muito de história do Brasil, de aprender a história do Brasil profundo. Continuo lendo. Estou lendo só os livros femininos, não é nem porque eu acho, me entender das mulheres, não, porque eu estou amando ler literatura feminina. Estou lendo o livro da Vanessa Bárbara agora, que é terrivelmente bem escrito. Eu vou pegar um gancho, então, já que você falou que você está lendo livros de mulheres, né? Eu costumo dizer que depois que eu passei a ler livros de mulheres, primeiro eu não consigo parar mais, depois eles mudaram a minha vida. Como é que tem sido para você ler? Estamos num momento muito bom de autoras. Fantástico, eu estou amando. Eu comecei com Alba de Céspedes, né? O Caderno Proibido. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi na verdade, a minha terapeuta que tem me indicado. E ela vai me jogando, vai me dando na mão. Li a Gainsbourg também, outra escritora italiana. E estou lendo as brasileiras. As brasileiras eu sempre li, né? Tudo é Rio. E eu amo, eu adoro o jeito de elas escreverem. Eu não sei, esse boom literário das mulheres veio tarde, né? Porque realmente é uma literatura
A Vanessa Bárbara, que escreveu esse livro, que é As Três Camadas da Noite, se eu não me engano. Sim, 3 camadas de noite. 3 camadas de noite. Escreveu sobre a mesma coisa do que eu acabei de escrever. Acabei de escrever um livro sobre paternidade, que vai sair agora no começo do ano. Chama O Novo Agora, que aborda o período de ser pai durante o bolsonarismo, durante a pandemia, durante a escola sem partido, e se separar com 2 bebês, né? Então, eu como pai, como é que eu vi uma fralda, como é que eu via a educação da criança. E ela também escreve um livro sobre maternidade. E eu acho incrível ver as diferenças, né, do que uma mulher sofreu numa maternidade e que o pai sofre numa maternidade, numa paternidade. É muito diferente, né? Deixa eu girar aqui para todo mundo perguntar nesse bloco. Marcelo, eu aposto que na Academia de Artes e Ciências da família Rubens Paiva, que é que importa mais... Que, aliás, temos ali um representante, ali, ó, Chico Rubens Paiva, ali em cima, ó. Diga, Edu. Eu tenho certeza que Fernanda Torres ganhou esse Oscar. Eu fiquei curioso aqui pensando, enquanto a gente conversava, quando você viu o filme na tela grande pela primeira vez... Em Veneza. Em Veneza, e lá ela estava. Qual foi a primeira coisa que você falou para ela? Te amo. Que lindo. Eu chorei que nem uma não sei, que nem uma viúva italiana. Que bom. Eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, assinem o Estadão, o Globo, a Folha. Não, calma, ainda não acabou. Por favor, tá baratíssimo. A gente estava precisando, né? Precisa ler jornal, gente. Para de ler rede social. Todas as pesquisas mostram que o brasileiro está mais à direita do que à esquerda, muito mais conservador do que progressista. E todos esses temas, como legalização das drogas, aborto, casamento homoafetivo, tem uma resistência até muito parecida, tanto entre eleitores do Bolsonaro e eleitores do Lula. Isso foi como foi mostrado numa pesquisa que foi feita logo depois das eleições. O Brasil sempre foi careta e a gente está descobrindo agora, ou o Brasil está ficando muito careta? Nossa, Maria, que pergunta... Curto e grosso. Que pergunta incrível, eu não tenho a menor ideia. Talvez o Brasil tenha sido careta. Sempre foi. Lembra a pesquisa sobre pena da morte, pena de morte? Sempre ganhava pena de morte, né? Talvez o Brasil sempre tenha sido careta e a gente achou que durante um período não foi. Agora, eu realmente não tenho resposta para essa onda conservadora, aliás, me perguntaram, né, da juventude de direita. Eu não sei responder o porquê a juventude está ficando de direita. Eu não sei de onde está vindo isso. Não sei se são as redes sociais que têm transformado as pessoas em mais individualistas, mais egocentradas. Eu não sei por que o brasileiro perdeu a empatia. O brasileiro perdeu a empatia. O brasileiro está terrível, né? É muito triste ver isso. E o brasileiro era um povo muito gentil, muito simpático. Ainda é. Quando eu caio da cadeira de rodas na rua, aparecem 4 caras para me acudir. E eu caio bastante. Aparecem 4 caras, um porteiro, um segurança, não sei o que e tal. Uma vez eu caí na Faria Lima, na Oscar Freire, apareceram os 4 caras, eram exatamente os 4 seguranças de loja, e me ajudaram. Quando eu olho na frente, tem um senhor filmando assim... Olha aqui, Marcelo Rubens Paiva acabou de cair na rua. Eu falei, quer parar de filmar? Ele falou, mas eu sou médico. Em vez de ajudar, foi filmar. Marcelo. Então, esses 2 Brasis, né? Do branco médico rico e dos porteiros ali me ajudando, é que tá um pouco chocante. Talvez porque você seja o Marcelo Rubens Paiva, né? Parece tanta gente para te levantar. Se você cair, você não vai te levantar? Marcelo. Acabou. Vamos fazer a experiência. Vamos. Aliás, tem que acabar mesmo? Eu preciso acabar, porque eu já invadi o horário da programação, já acabei com a grade, implodi. É o último do ano, eu vou tomar essa liberalidade, mas agora, infelizmente, nosso tempo acabou. Boas festas para todos. Para todos nós. E eu tenho que fazer uma homenagem ao pessoal da comunidade italiana. Sim. Buonasera. A Facciolada. A Facciolada e ao consulado americano, italiano, que me pediu. Buonasera. É isso, Va bene, arrivederci. ci vediamo presto. Adorei. Obrigada.
Tchau, tchau. É isso, gente. Infelizmente, o papo chegou ao fim. Além de agradecer demais ao Marcelo pela conversa, estendo meu muito obrigada também a vocês que fizeram essa roda girar. Adriana Ferreira Silva, Eduardo Graça, Leonardo Cruz, Marilis Pereira Jorge, Tom Farias e Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você aí em casa, pela sua companhia hoje, ao longo do ano e dessas 5 temporadas juntos aqui no Roda Viva. Ainda Estou Aqui, o livro e o filme nos falam de um Brasil que há 60 anos aboliu a democracia, cassou direitos políticos, censurou a imprensa e torturou e matou pessoas. A importância de resgatar esse passado não tão distante para as novas gerações é enorme, sobretudo no momento em que pesquisas mostram a menor adesão da série histórica à crença na democracia e quando vem à luz detalhes de um plano urdido para tentar de novo suprimi-la. E a torcida pela consagração internacional desse marco do nosso cinema e da nossa literatura é tamanha que na semana que vem o programa escolhido para a tradicional reprise de fim de ano não podia ser outro. Nós vamos reexibir a deliciosa entrevista da musa Fernanda Torres, que foi ao ar em janeiro, abrindo esse ano de grandes conversas. A partir de 6 de janeiro, nós preparamos um pacote imperdível de conversas leves de verão para você. E voltamos ao vivo no dia 27, fazendo a roda girar em mais uma temporada. Um excelente Natal, um maravilhoso 2025 para todos. Até lá! Cultura que emociona. Bradesco.